Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Ana da Mob Geek. Estou aqui com o Suemar, nosso instrutor de Android. Vamos começar a quarta mentoria do curso Android em 4 semanas. Passando a palavra aí para o Suemar. Boa noite, Suemar. Opa pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos então a mais uma semana do nosso curso de Android, a última semana da mentoria, né? E assim, conforme nós propomos na terceira mentoria, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre carreira de desenvolvimento, tá? Vamos mostrar um pequeno exemplo prático de como você pode fazer uma internacionalização do seu aplicativo. A gente já discute o que é isso e o porquê que isso daí é importante. E também nós vamos falar sobre como você pode disponibilizar o seu aplicativo. Esta é a parte legal, porque a gente trabalhou durante 4 semanas para criar aí um aplicativo do Quiz, e você pode ter criado um outro aplicativo, e agora então a gente quer oferecer isso daí para a comunidade, qual que é a melhor forma. Então, já neste assunto, sobre a disponibilização do aplicativo, a gente tem algumas formas de se trabalhar. Tá? A primeira é pegar esse seu aplicativo, né, depois que ele está compilado, a versão final dele é um APK, tá? Assim como no Windows a gente tem o EZ, né, o EXE, a gente tem o APK, que é de Android Package, tá? E aí você pode pegar este APK e enviar por e-mail para um amigo seu. E o legal é que quando você envia esse arquivo anexado, como um anexo do seu e-mail, quando o seu amigo recebe ele, já no aplicativo do Gmail, por exemplo, esse anexo já aparece com a opção para fazer a instalação do aplicativo. A única coisa que vocês têm que trabalhar em relação a isso é que a maioria dos dispositivos já vem configurado de fábrica para não aceitar a instalação de aplicativos que não sejam da Play Store. Então, aí lá na parte, por exemplo, de segurança do seu aplicativo, segurança, não, ver se eu acho de novo. Lá na parte de segurança, é aqui mesmo, desculpa pessoal. Vocês têm uma opção chamada fontes desconhecidas, né? E aí, por exemplo, permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. O que ele está chamando de fontes desconhecidas aqui são de aplicativos que não estejam, por exemplo, na Play Store. Se o seu amigo for instalar o seu aplicativo que você enviou por anexo, então ele deve ativar esta opção aqui, tá? Senão ele não vai conseguir fazer a instalação. Uma outra parte legal também é a gente, por exemplo, disponibilizar o nosso aplicativo para beta testers, tá? E aí pode ser os seus amigos, né? Ou você pode ampliar isso daí, sei lá, para 500 pessoas testar o seu aplicativo antes de você lançá-lo na Play Store. O legal é que seu aplicativo ele já vai estar na Play Store. Você tem que se cadastrar como desenvolvedor antes, né? Isso é feito mediante o pagamento de uma taxa de US$ 25. Essa taxa é paga uma única vez, então não tem renovação anual, conforme a Apple e a Microsoft têm. É, e aí, cerca de um dia depois, eles já te dão acesso ao console, tá? Da Play Store, onde você pode subir os seus aplicativos. E quando você sobe os seus aplicativos, você pode falar que ele, por exemplo, está na versão alpha ou na versão beta. E aí, somente pessoas que possuem acesso a beta testers vão conseguir fazer o download do seu aplicativo lá na Play Store. Outras pessoas, mesmo que elas procurem pelo nome, elas não vão conseguir achar. E como que você faz o controle de quem são os seus beta testers? Lá no Google Play, você pode criar comunidades, tá? Então, plus.google.com, você vai criar uma comunidade lá. E lá você vai falar, por exemplo, que essa comunidade é uma comunidade de beta testers de um determinado aplicativo. Essa opção você encontra direto lá no console developers do Play Store também. Tem uma opção lá, criar uma comunidade para gerenciar beta testers. E aí o legal é que o esquema fica um pouco mais profissional. Por quê? Mesmo que você precise lançar novas versões do seu aplicativo, mesmo que essas novas versões sejam betas, porque você está corrigindo bugs. Então, obviamente, quase que todo dia você vai ter uma nova versão lá, né? Os próprios usuários, a loja já notifica para os usuários que tem uma nova atualização
e ele consegue já baixar essa nova instalação, baixar essa nova versão, já de uma maneira automatizada, assim como a gente faz hoje, né? Com os aplicativos que a gente tem nos nossos dispositivos. Então eles não precisam entrar lá e baixar de novo, ou você precisar anexar para enviar por e-mail de novo para essas pessoas. Então você tem um esquema um pouco mais profissional. Depois, na hora que você avança um pouco mais, você falou agora, por exemplo, o meu aplicativo ele já pode ser lançado, né? E aí você tem a opção de lançar isso daí em geral para o mundo inteiro. Ou primeiro eu quero testar em um único país, por exemplo, é uma opção também, aí você libera para um único país, ou para uma determinada classe de dispositivos. Eu vou lançar esse aplicativo só para smartphones, para tablets, eu vou dar um suporte dele depois. Então você tem todas essas opções lá na Play Store para fazer o gerenciamento disso. E o bacana, pessoal, que a gente sempre fala, é que a Play Store elas tem mais de 1 bilhão de pessoas ativas lá, fazendo downloads diariamente de aplicativo. Então é lá que está o público, e é lá que a gente tem que estar, a uma taxa irrisória de US$ 25 aí. Então compensa bastante. E claro, além da Play Store, você também tem outras lojas. Por exemplo, a Amazon tem uma loja, né, de aplicativos. O mercado chinês tem outras lojas muito famosas também. Então também é uma outra forma de se estar trabalhando. Se bem que, assim, tem que estar na Play Store, tá? Bom, pelo menos isso é uma visão minha. E aí você opcionalmente pode colocar em outras lojas, até porque também o Android ele é aberto nesse sentido, né? De repente tem determinados fabricantes que nativamente não vêm com a Play Store instalada, né? Só tem uma outra determinada loja. E aí a pessoa pode inclusive não ter a opção de baixar. Então também é uma coisa que faz bastante sentido. Mas é isso aí. O legal da Play Store, então, é esse acesso imenso, essas possibilidades de pausar o aplicativo, de ter acesso a diversas estatísticas. Então, você tem um Analytics ali para saber de onde está vindo seus usuários, que língua que eles falam, qual versão, quais versões dos dispositivos eles estão executando, quais versões do sistema operacional, então como está a fragmentação do seu aplicativo. A parte de erros também é muito bacana. Não sei se, por acaso, às vezes vocês já estão executando algum aplicativo e ele dá aquele erro ANR, né? Fala que a aplicação não pode responder. E ali ele dá a opção para o usuário pegar e apertar num botão e falar, informar o erro, né? O legal é que essa informação de erro chega para o desenvolvedor com toda a pilha de exceção que gerou o erro. Então o cara ali ele tem uma visão técnica do que realmente estava sendo executado, claro, de forma anônima, no dispositivo da pessoa quando aconteceu aquele erro. Então qual a versão do sistema operacional, dispositivo, tamanho de tela, língua que estava rodando, tá? Qual evento que ele estava executando. Então foi durante o clique de um determinado botão, né? Ou quando ele estava selecionando um item de uma lista. Tudo isso ajuda demais as pessoas aí a resolverem, então, a resolverem os possíveis bugs, né, para criar, então, aplicativos mais robustos. A parte da internacionalização, que a gente vai entrar agora, é algo que tem a ver com a Play Store também. Tá? Porque, assim, a gente vê assim, tem dois mercados que tem duas línguas, né, dois idiomas aí, duas culturas que são muito faladas, né, que é o inglês, que a gente, né, chama de língua universal, e hoje a gente não pode desprezar, né, o caso aí do mandarim, né, e assim, de algumas línguas árabes, né, mas aí nem todo mundo dá suporte, mas assim, a parte do mandarim tem um mercado gigantesco, que é o chinês e também envolve outras culturas orientais, e o inglês, porque, pessoal, imagine assim, você vai disponibilizar o seu aplicativo lá, só em português, dificilmente um francês vai conseguir utilizar. Só que se tiver em inglês, mesmo esse francês, possivelmente ele vai conseguir utilizar. Então você mudou tudo. Mesmo você não disponibilizando o seu aplicativo em várias línguas, né? Às vezes é impossível você traduzir aí para italiano, para francês, para espanhol, para não sei o quê. Mas ele estando em inglês, você já atingiu uma gama enorme de pessoas. E aí depois você pode ir
lançando essas traduções, até mesmo você pode ver quem são as pessoas que estão usando o seu aplicativo. Né? Então, por exemplo, meu aplicativo está em inglês hoje, mas não sei por que tem bastante italiano usando. Aí você pode trabalhar numa tradução. E a gente vai mostrar que isso é extremamente fácil, tá? De gerenciar isso no Android. E o mais legal ainda é que a barreira, a língua não pode ser uma barreira, né? Porque a gente vai deixar ele num esquema tão fácil de ser traduzido, seu aplicativo tão fácil de ser traduzido, que você pode contratar uma pessoa. E a contratação desse serviço pode ser feita até pela Play Store. Pode mandar alguém traduzir o seu aplicativo para você. Tá? Veja bem, a gente não está falando de um esquema tipo o Google Translator, tá? Que vai ter uma máquina traduzindo isso daí, que obviamente a gente sabe que nem sempre a tradução é bacana. Né? São profissionais mesmo, certificados pelo Google, que se habilitam para fazer a tradução. Então, às vezes eu não tenho conhecimento de italiano, mas eu posso contratar uma pessoa ali para traduzir o meu aplicativo para italiano. Não preciso ceder o meu código-fonte para ela, não precisa se preocupar com isso. Se você vai ceder um arquivo de tradução, né? Esse arquivo vai estar em inglês, ele vai pegar e traduzir aquelas sentenças, né? Aquelas frases que estão em inglês para o italiano. Você recebe esse arquivo de volta, coloca no seu aplicativo, compila, gera uma nova versão e coloca na Play Store. Tudo isso de forma bem simples, bem rápida e bem funcional de gerenciar. Ana, alguma dúvida até aí? Tá tranquilo? Pessoal também, se tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Beleza, Suemar. Pessoal, ainda não mandou dúvidas sobre internacionalização. É difícil falar essa palavra, né? Internacionalização. Mas é muito legal, assim, acho que as primeiras pessoas que a gente compartilha que é fácil traduzir seu app para outras línguas, que o Android já deixou isso mastigadinho, né, para a pessoa levar seu app para outros mercados, né? Então, muita gente fica surpresa, né, de ver quão fácil que isso é, né? Bom, você segue isso, Amar. Eu vou anotando perguntas se forem surgindo aqui, beleza? Legal. E assim, além da internacionalização, a Ana até falou, né, do termo internacionalização, lá fora eles chamam de localization, né? Só que o termo localização aqui pra gente, às vezes o pessoal interpreta de forma errada, né? Localização eles estão acostumados aí a obter coordenada geográfica, né? A obter posicionamento. Então é comum as pessoas aqui chamarem de internacionalização. Mas além disso, junto com todas essas ferramentas de suporte à localização, tem uma outra coisa embutida, que é assim, a variedade de dispositivos Android que tem hoje. Então, hoje tem mais de 2.000, mais de 20 mil dispositivos diferentes no mercado, com diferentes tamanhos de tela, com diferentes resoluções, com diferentes hardware. Então, você também precisa dar suporte, né? Como que minha tela vai se comportar quando ela estiver na horizontal, na vertical, num dispositivo de 5 polegadas, de 7, num de 3. Tá? Então, tem bastante detalhezinhos ali que não é difícil de implementar. Tá? O meu aplicativo, quando ele está num tablet, ele é carregado, a tela é diferente, tem, obviamente, muito mais espaço para trabalhar, para dimensionar conteúdo, quando estou trabalhando no smartphone, assim como na horizontal e na vertical. Isso é muito legal também. Bom, vamos lá então, vamos para a parte prática aqui, ó. Eu vou criar então um novo projeto aqui, eu vou chamar o meu projeto aqui de idiomas, né? Idiomas. Aqui é o nome do nosso pacote, a gente já conhece bem isso daqui. Deixa eu minimizar essa tela aqui. Vamos para o Next. A partir de qual versão nosso aplicativo vai estar rodando, a gente já passou por isso aqui várias vezes, né? Enquanto ele vai criando aí, a gente tem. Eu falei em relação, por exemplo, ao tamanho de tela, esse tipo de coisa, mas a gente vai ver que tem vários qualificadores, né? E você pode, assim, internacionalizar ou carregar diversos elementos no seu aplicativo de acordo com esses qualificadores, né? Então, por exemplo, e não só texto, tá, pessoal? Eu quero que a minha imagem seja diferente de acordo com a língua que a pessoa tá utilizando. Eu quero que uma animação seja diferente. Eu quero que um arquivo de som, um MP3 ou uma fonte, uma caligrafia, uma tipografia seja diferente. Então não é só texto.
Pessoal, então eu estou com um aplicativo criado aqui. Meu aplicativo não tem absolutamente nada até agora, tá? Eu só criei ele mesmo. Se eu for aqui, por exemplo, na minha tela de layout, no ActiveMan, eu tenho uma tela, tá? Com um text view, né? Aqui tem um texto. Se eu for na minha propriedade text, eu vejo que o texto ele não está fixo aqui. Eu até poderia, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, olá, mundo. Qual que é o problema? O problema é que esse texto ele passa a estar embutido no meu código-fonte. E aí você vai precisar entregar o seu aplicativo para ser internacionalizado para uma outra língua. E aí você tem duas opções, né? Ou a pessoa não tem conhecimento técnico para acessar esse seu código-fonte e fazer a tradução, ficaria extremamente não amador. Ou ele tem conhecimento técnico demais e pode roubar o seu código-fonte. Então isso não é legal. O legal é que tudo que precisa ser internacionalizado esteja num arquivo à parte. E é isso que o Android está fazendo aqui para a gente. Ó. Ele está falando que o arquivo texto que está sendo exibido aqui, ele está em um arquivo de strings, tá? E dentro deste arquivo de strings tem uma entrada chamada Hello World. Então eu tenho aqui na minha pasta values um arquivo de strings lá, tá vendo? Chamado, uma entrada chamada Hello World que tem um texto Hello World. Então ele está buscando este texto deste arquivo de string para montar a tela aqui. E este meu arquivo de strings aqui, pessoal, ele está, então, numa pastinha aí que a gente está chamando sem hierarquia, tá? Tá vendo? Que não está falando aqui qual que é a língua, nem está falando qual que é a região que fala aquela língua aqui. Isso significa que o Android ele vai começar procurando se tem uma tradução, um arquivo de strings para uma determinada língua. Tá? Se não tiver, ele vai usar padrão. E no nosso caso aqui, a gente vai utilizar inglês. Tá? Então, depois eu vou criar então, um arquivo de strings para traduzir isso aí para o português. Mas aí o cara carrega em italiano. Ah, tem só português. Ah, não tem italiano? Então ele vai voltando e até que ele chega na língua padrão. Então o padrão nosso aqui é inglês, tá bem? Então eu criei uma entradinha chamada Hello World. Vou criar aqui, ó, depois vocês vão mostrar por quê, agora não vai ter muito sentido, mas eu vou criar uma outra entrada aqui então, vou criar um outro text view. Vou colocar, por exemplo, o text size dele aqui também com 30 sp. E aí, como que eu quero criar, por exemplo? Vamos supor que eu quero escrever isso daqui, eu quero escrever, por exemplo, café da manhã. Tá? Então, eu vou criar uma entrada, tá? Uma determinada entrada aqui. Ó. Na minha propriedade de text, não vou escrever café da manhã. Se eu estou trabalhando com a língua inglesa, então eu vou colocar aqui, eu vou criar um arquivo de strings, tá? Eu vou clicar aqui. E aí a gente vai criar um novo valor de strings, tá vendo? E aí qual que vai ser a entrada? A entrada minha aqui, ó, eu vou chamar de breakfast. E qual que vai ser o valor? Então, qual que vai ser o texto que vai ser exibido para aquela entrada, tá? Breakfast. E isso aí vai ser criado, por exemplo, no arquivo, na pastinha values, no arquivo de strings, tá? Então eu dei um OK aqui e eu criei uma nova entrada. Se eu for lá no meu arquivo de strings agora, tá vendo? Eu tenho uma nova entrada com este outro texto aqui. Beleza. Vamos ver agora então como que a gente poderia traduzir isso daqui, por exemplo, para o português, mas não o português brasileiro ainda, tá? Para o português mesmo. Então, o próprio layout do Android aqui, ele disponibiliza, por exemplo, esse símbolo aqui que parece um mapa mundi, e eu posso adicionar, por exemplo, uma tradução. Tá? Aí você quer adicionar uma tradução para qual língua? Então, para o português, tá? Para a língua, estou falando, não é para o país. Então, não me pergunte por que está essa bandeira do Brasil aqui. Deveria estar a bandeira de, sei lá, de Portugal, né? Que é o país onde a língua se deu origem. Aí ele está me falando, ó, no seu arquivo de inglês aqui, no seu arquivo padrão, né? Arquivo de inglês não, no seu arquivo padrão, você tem 4 entradas, tá? Cuja tradução é isso daqui. E qual que vai ser a tradução em português? Português, tá? Então, settings será configurações. Aqui eu criei o arquivo de idiomas, né? Eu não deveria ter dado esse nome em português, mas já que eu já fiz, deixei idiomas mesmo.
E aqui eu vou chamar de, como é a língua portuguesa, pessoal, então lá se chama pequeno almoço. E o Hello World aí pode ser Olá Mundo para traduzido dessa forma, Olá Mundo. Então, na hora que eu dei um OK aqui, o que ele fez? Tá? Ele criou, então, neste arquivo de strings, ele criou uma variação para a língua portuguesa. Deixa eu mudar aqui, por exemplo, para essa visualização do projeto, para visualização em projeto, que fica mais fácil de ver. Então, eu tenho values lá e eu tenho values PT, tá vendo? Eu não tenho o arquivo de dimensões ou o arquivo de estilos aqui. Não precisa, porque se ele não achar, se meu estilo for exatamente igual na língua portuguesa para a língua de inglês, eu não preciso, porque se ele não acha aqui, ele vai buscar lá no padrão. Então eu traduzi aqui. Se eu for agora lá no meu arquivo de layout aqui, eu consigo visualizar aqui das duas formas. Ó. Então na língua padrão e em português. Né? Se eu tiver muitas línguas, eu consigo visualizar, inclusive, isso lado a lado. Isso é importante, né? Porque, assim, dependendo da língua, ela quebra o seu layout, por exemplo. A gente sabe que o alemão, por exemplo, a média de caracteres por palavra é muito maior do que o inglês, né? Por sua vez, o português é maior do que o inglês também. Então, às vezes, você dimensionou um espaço achando que vai caber tudo em uma linha, e quando você vai para uma determinada língua, está ocupando duas coisas, né? Então, os designers usam essas ferramentas também para ver se não está quebrando o design disso daí. Legal? Eu posso também internacionalizar imagens, pessoal. Então, ó, por exemplo, eu tenho na minha pastinha Drawable, onde fica as minhas imagens, eu posso jogar, por exemplo, uma imagem aqui. Ó. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o meu gerenciador de arquivos. E aí eu, por exemplo, posso jogar uma bandeira para cá. Ó. Peguei uma bandeira aqui dos Estados Unidos, né? Deixa eu ir lá. E aí eu vou colar esse cara aqui, que se chama flag. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter lá no meu arquivo de layout, eu posso ter um image view aqui. Image view vai estar aqui embaixo. E esse image view, o source dele, ou seja, a imagem para a qual ele está apontando, está lá no meu arquivo drawable, na minha pasta drawable, barra flag, não é isso que chama? Barra flag. Olha lá, ele carrega a imagem. Só que essa imagem ele está carregando independente da linguagem. Então, por exemplo, tanto para português como para a língua padrão, ele está carregando a bandeira dos Estados Unidos. E não é isso que a gente quer, por exemplo. Eu quero internacionalizar a bandeira também. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Ó? Dentro de res, eu posso criar também, ó, não criei um values pt em português para... eu posso criar também um drawable pt. Então, por exemplo, ó, vou clicar com o botão direito, vou em New, Android Resource, um diretório de recursos do Android. E aí o tipo de recurso que a gente quer criar é um drawable. A gente vai internacionalizar imagens, tá? E a gente vai internacionalizar, por exemplo, de acordo com a língua. Então, de acordo com a língua, se a língua for em português, a gente vai ter uma pastinha drawable para ela. Tá? E aí eu posso ir lá no meu gerenciador de arquivos, ó, e aí eu posso pegar uma bandeira aqui, eu vou pegar a bandeira de Portugal, vou voltar lá no meu gerenciador de arquivos e vou colar lá. Só que tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Então não era flag lá, a bandeira dos Estados Unidos? Opa. Então aqui tem que ser flag também. Agora ele já deve internacionalizar também. Vamos ver? Se eu pegar aqui em português, olha lá, ele internacionalizou a aplicação. Se eu pegar na língua padrão, no português, deixa eu remover esse lado a lado aqui que está se confundindo. Português, não,
Vamos fechar aqui. Vamos lá no arquivo de layout de novo. Isso em português está certo. E agora sim, na língua padrão. Então a gente conseguiu fazer essa internacionalização aqui. Agora, mais ainda, pessoal, a gente vai trabalhar com algumas regiões. Por exemplo, o inglês é um idioma que é falado em vários países. Então, por exemplo, tem algumas diferenças, por exemplo, do inglês britânico para o inglês americano. Assim como tem diferenças do português brasileiro, né, vamos dizer assim, para o português de Portugal. Então, vamos supor que eu queira traduzir, por exemplo, pequeno almoço não é legal para eu mostrar para o público brasileiro, né? Teria que ser, por exemplo, café da manhã. Mas algumas palavras eu não preciso traduzir novamente, porque, por exemplo, configurações de Olá Mundo, tanto um português quanto um brasileiro vai entender isso bem. Então, por exemplo, de todas essas entradas aqui, ó, a única que eu preciso internacionalizar, vamos dizer assim, seria, por exemplo, esse pequeno almoço. Porque aí é um português do Brasil. Ele vai tentar buscar, o usuário está falando a língua português do Brasil. Então ele vai procurar na pasta values pt br. Se não achar, ele vai procurar em português, independente de qual português é, se é da Angola, se é de Portugal. E se ele não achar, ele vai para o padrão, sempre de trás para frente. Então não preciso internacionalizar tudo de novo. Eu poderia voltar lá no meu arquivo de layout, né? E poderia adicionar uma nova tradução aqui. Mas como eu já mostrei esse passo, eu vou mostrar um outro para vocês, tá? Eu vou aqui, por exemplo, no meu arquivo de Research de novo, vou em New, Android Research Directory. E aí eu vou criar uma nova pasta agora, né? Um novo arquivo de strings, por exemplo, então, um novo values. Só que eu vou criar de acordo com a língua. Então, a língua tem que ser português. Tudo bem? E eu vou adicionar um outro qualificador, tá? Que é a localização. Que a localização tem que ser, então, no Brasil. O que ele está fazendo aqui? Acho que eu tirei. Pera aí, vamos de novo. A língua tem que ser português. E a localização, língua, tá errado. Vamos lá. Língua português. E a região do Brasil. Tudo bem? Então, o que ele criou aqui foi uma pastinha values chamada bptbr, né? E agora, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pegar esse arquivo de strings que está em português, ó, vou colar ele, vou vir até essa pastinha values aqui, vou colar esse arquivo de strings aqui, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V. Só que nesse arquivo de strings aqui, ó, isso daqui eu não preciso traduzir, já está traduzido, já é igual, isso aqui também não. Esse Olá Mundo também não, e aqui sim eu coloco café da manhã. Traduzir só uma parte. Se eu for lá no meu arquivo agora de layout, eu tenho então o português do Brasil. Cadê? Acho que ele não está carregando aqui. Vou ter que fechar de novo para ver se ele abre. Esse layout. Então, Olá Mundo com pequeno almoço, né? O default. E o português BR aqui, que deveria ser. Não deveria estar aparecendo pequeno almoço. Vamos ver aqui. Opa, rolando um bug. Vamos ver o que pode estar acontecendo no celular. Você tem PTBR, né? Opa. Isso. Vamos pegar aqui. Eu devo ter feito errado. Peraí. Tá convertindo? Bugs acontecem todo tempo na nossa vida de desenvolvedor. Deixa eu fazer por aqui. Vamos fazer por aqui. Beleza, vamos lá.
Então, vou editar a tradução de PTBR. E ele está trazendo pequeno almoço aqui. Eu traduzi para. Não sei porque ele não pegou, mas café da manhã. Ok, aqui. Vamos ver agora se ele vai traduzir. Eu acho que eu inverti, né? Eu sei o que eu fiz aqui. Arquivo de strings. Tá perfeito aqui. Em português. Tá perfeito aqui. Isso daqui que deveria estar trazendo. Eu vou apagar essa pasta aqui porque está estranho esse formato que ele criou aqui. Ele não deveria ter criado nesse formato. Vamos tentar de novo, vamos lá. Ok, vamos Vou adicionar nessa. uma tradução. Essa tradução então é para português. Português já tem. Você já tem o português de Portugal? É por causa que o português eu já tenho, né? Estou É, já conseguindo tem. criar uma outra aqui. Deixa eu Uhum. ver. Vamos achar isso aí. Fazer um de inglês, de repente? Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Então vamos lá. Já sei o que eu fiz, né? Eu não coloquei a região. Isso daqui é uma outra coisa. Desculpa, pessoal. Então é em língua. A língua tem que ser português. Vamos lá. A língua tem que ser em português. E a região é a região, tá? E a região tem que ser brasileira. Tá vendo que agora tá diferente? Não tem aqueles mais na frente? Então tá, ele criou o Vélez, PT, R, esse R de região do Brasil, né? Assim como eu poderia, por exemplo, também ter um Vélez, FR de francês, da região do Canadá, por exemplo. Então, o francês falado no Canadá. Daria Chamar na mesma. rolou uma Então, dúvida aqui aí da agora sim. galera. Opa, foi mal, te interrompi aí. Rolou uma dúvida da galera aqui. E nesse caso que você tem que considerar região também, né? Que português é falado na região que eles chamam de região, no caso é um país, né? Brasil, e tem também a versão que Uhum, é falada em Portugal. uhum. No caso, esse teu velhos-pt deveria ser velhos-pt R Portugal, alguma coisa assim? Sim, você pode. Porque isso Hum. daqui vai ser o português onde a língua é falada. Então, vamos supor assim que você queira ter um português para qualquer país que fala português, mas que não tem uma língua, não tem uma tradução daquele aplicativo. Por exemplo, o português lá de Moçambique. Então, você não tem uma tradução específica para Moçambique. O cara vai cair no velho SPT. Tá? E você pode ter uma tradução que é o português de Portugal. Então, você pode criar essas duas coisas, né? Só que não tem muito sentido porque, assim, a língua mãe, então o português lá é o de Portugal. Né? Então, quando o cara não tem uma tradução, ele está num país que fala português, mas não tem uma tradução específica para o país dele, vai ser exibido o português de Portugal, desta forma. Não sei se ficou claro. Beleza, o pessoal está agradecendo aqui. Ficou claro, sim. E no caso, uma dúvida adicional aqui, assim, seria, então, se você mantiver essas duas partes aí, o velhos-pt, que é o português padrão, e tiver uma velhos-pt RBR, se um cara de Angola vai ver o de PT, né? Só PT, não vai ver a versão Só brasileira, é PT. isso? Tá. Porque ele vai procurar o Vélez PTR Angola, eu acho que é AO. Aí ele não Uhum, vai achar, né? Então ok. ele sobe de nível, vai para o PT. Hum, Se não tivesse para PT, ele iria para a língua padrão, que no nosso caso é o inglês. beleza, valeu. Funciona assim. Então aqui, só para matar isso daqui, ó, eu criei então um arquivo de strings aqui, ó, que no português eu tenho todas essas traduções. Vamos ver se agora funciona, né? E agora eu vou criar
aqui no português brasileiro, só que como isso daqui é igual, eu posso tirar. Como isso daqui é igual, eu posso tirar. Isso daqui é igual, eu posso tirar. Isso aqui a gente vai chamar de café. Opa, vamos chamar de café da manhã. Vamos ver se dá certo, né? Então, café da manhã em português do Brasil. Hoje eu tô enroscado. Ótimo. Café da manhã, português do Brasil. Estados Unidos está certo. Realmente não sei o que está acontecendo. Tá vendo? Tá certinho. Deveria estar trazendo pequeno almoço aqui. Vamos testar no aplicativo de Genymotion. Vou mudar, por Beleza. exemplo, aqui a minha língua Vamos simular, vamos para simular. português só. Português de Português de Portugal. Portugal. Vamos nessa. É. Então, a versão do aplicativo que ele tem que trazer seria com a bandeira de Portugal, né? Ah, tá vendo? Ele trouxe certo. Tem algum probleminha lá no layout. O layout tá trazendo errado, ó, mas ele trouxe lá o pequeno almoço, né? Olá, mundo. Se a gente traduz, eu vou fechar essa aplicação e eu vou mudar ele para o português do Brasil, né? A língua. Então, vou em definições, idioma e entrada, e agora eu vou colocar então português do Brasil. Agora eu vou mandar rodar de novo. É, alguma coisa errada aí que eu não estou pegando. Português do Brasil mesmo. Matei o aplicativo. Ele pegou o português de Portugal, né? Eu rodo. Ele trouxe português de Portugal. Não deveria não. Não, ele tá trazendo certo. É só a bandeira, né? Aqui a bandeira a gente não traduziu, né? Tá certinho. Só café da Pode manhã crer, aqui. Quando a pode gente crer, tava abriu em português certinho. de Portugal, ele trouxe pequeno almoço. Né? Eu tô esperando a bandeira do Brasil aqui, né? Mas Mas a tem que gente não trocar fez ela, isso, né? né? A gente pode Esqueceu de vamos trocar trocar, né? aqui. Eu vou criar então uma nova pastinha, ó. Vamos lá. O que eu quero internacionalizar aqui, ó, é meu arquivo de layout, ou da minha pastinha Drawable, tá? E de acordo, por exemplo, com a língua, né? Então, quando a língua for português, e quando a região for brasileira. Brasil. Ok. Ele criou também o Drawable PT-RBR, né? Vou abrir isso aqui, por exemplo, no gerenciador de arquivos. Vou lá, vou pegar essa bandeira aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá, vou colar. Tem que ser o mesmo nome, tá, pessoal? Se eu for agora lá no meu arquivo de layout, né, já trouxe o brasileiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou matar aqui o meu aplicativo. Hoje não está sendo dia não. Eu acho que o tamanho dessa imagem está muito grande. Eu acho que é por causa disso. Acabei pegando Ah, uma imagem de uma bandeira grande. É, que é uma bandeira menor? Dá pra ver lá no teu desktop, que ela é bem maior. é bem maior, né? Acho que no Uhum. caso do emulador aqui ele não está suportando. Isso. Olha o que está acontecendo. Ossos do ofício, vida Você como ela viu? é. Não Pega o arquivo consegue, com tamanho grande, não aí. consegue inflar a imagem, tá vendo? Mas a gente vai fazer, viu? Bandeira Brasil. Vou pegar uma imagem menor aqui.
tamanho, da média, né? Vamos ver. 600 por 500 por 350. Essa aqui acho que tá boa. Vou achar isso aqui. Vamos chamar de flag Brasil. Cadê o Brasil? Vou copiar esse cara aqui. Então lá. Só vou mandar atualizar aqui. Agora vai. Agora apareceu o tamanho da imagem mesmo. Então beleza, essa aí é uma forma bem. A gente teve alguns probleminhas aí, mas não deveria ter sido difícil assim. Eu só não sei explicar para vocês o porquê que aqui no arquivo de layout lá ele não estava traduzindo, né? Vamos ver se agora tá. Ainda não está, tá vendo? Tem algum probleminha aqui no nosso renderizador aqui que esse café da manhã teria que estar agora como pequeno almoço, né? Mas a gente viu lá no aplicativo que ele está funcionando, né? Configurar idiomas de entrada, então português de Portugal. Mata sempre o aplicativo, manda rodar de novo. Né? Tá funcionando aqui. Algum probleminha aí no renderizador aí. Bom, é isso. Além disso, também dá para trabalhar rapidinho com a questão de telas, né? A gente já vai encerrar já, mas eu posso criar também variações da minha tela, se ela está na horizontal ou na vertical, né? Por exemplo, eu posso criar aqui ó, uma nova pastinha de layout. Bom, um novo Android Resource Directory de layout, tá? É onde fica o nosso arquivo de layout. Só que ele vai se comportar diferente, por exemplo, de acordo com a orientação. Qual a orientação? A normal a gente pode deixar para o retrato e a gente pode criar uma variação para a paisagem. O que ele vai fazer, pessoal? Tem o arquivo de layout nosso aqui, que é esse cara aqui, e ele tem um arquivo chamado, uma pastinha agora chamada Layout Land, né, de Landscape. Vou copiar aqui, ó, e eu vou colar aqui dentro. A princípio aqui eles vão ser iguais, né, eles estão exatamente iguais. Isso significa que, mesmo que eu gire o meu aplicativo, eu tenho a mesma tela. Tá? Só que aqui eu tenho mais espaço para trabalhar, então eu posso criar uma variação, por exemplo, aqui, ó, quando no meu arquivo que está dentro da pasta chamada Layout Land, eu posso, vamos supor que eu quero colocar um botão para direcionar para um outro site, alguma coisa assim, porque eu tenho espaço a mais na tela aqui. Agora, então, ele se comporta diferente. Ó, quando ele está na horizontal, na vertical, desculpa, ele carrega esse arquivo de layout aqui. E quando ele está na horizontal, ele carrega este daqui. Aí o desenvolvedor só tem que tomar cuidado para verificar, né? Por exemplo, se o seu botão lá no seu código não está nulo. Né? Porque quando ele está dessa forma aqui, ele não vai achar nenhum botão. Então aquele find view by ID que a gente faz vai ficar nulo. E aí você tem que tratar sempre. Ó, se for diferente de nulo, então faça tal coisa. Né? Porque se caso o usuário não estiver visualizando, você tentar acessar aquele botão, você vai ter um erro. Essa aqui é uma forma também de se trabalhar. Vamos ver? Beleza, Silmar. Vou girar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E o botão apareceu. Opa. Então, é só para mostrar aqui, né, que do jeito que a gente fez lá agora, é, a gente pode rotacionar o aparelho, né, e ele traz um layout diferente. Por exemplo, vou rotacionar aqui, ó. E quando ele está na horizontal, agora a gente tem um botão, né, porque a gente tem dois arquivos de layout aqui agora. Um na pastinha layout, que vai ser o padrão, e um numa pastinha chamada layout-land, de landscape. Tem o mesmo
o mesmo layout, só que esse layout ele pode ter um botão ou alguma coisa a mais, porque o cara pode usar esse espaço lateral que ele tem mais na tela para trabalhar com outra coisa. Por exemplo, o aplicativo do YouTube, por exemplo, né? Quando você está com ele na horizontal, ele carrega o vídeo na tela cheia, né? Quando você está com ele na vertical, como a proporção do vídeo geralmente ocupa esse espaço aqui, ó, então ele usa esse espaço que ficaria em branco para trazer uma lista com vídeos relacionados ao assunto que você está assistindo, para a partir daquele vídeo você já ir para outro, né? Então a ideia é essa também, trabalhar com essas pastas aqui, com qualificadores para essas pastas, para ele se comportar de maneira diferente de acordo com a orientação do dispositivo. Beleza? Beleza, Samar. Muito legal, assim, que já é tão interativo, né? Você nem precisa se preocupar muito e a orientação do dispositivo já é feita quase que automaticamente com esses auto layouts todos. É a beleza do Android, né? Já foi muito pior, né, Samar? Já foi Sim, já muito foi, mais com certeza falado. foi mesmo. Quem tá começando a programar em Android agora já tá pegando o filé mignon, né, do desenvolvimento da plataforma. Já foi bem mais difícil fazer isso tudo, né? Já foi bem mais difícil. Hoje eles automatizaram muito, né? Por exemplo, essa possibilidade de você já visualizar todas as telas, né? Tudo lado a lado, né? Então isso para o Uhum. designer, igual a gente estava falando, né? O cara vai vendo já em todas as línguas, ele está vendo se está quebrando o layout, se tem alguma língua que está ocupando mais espaço que deveria, do que foi planejado, né? Antes não, o cara teria que ficar carregando, sei lá, tem 50 línguas, ele teria que carregar 50 vezes o aplicativo, trocando a língua entre elas, né? Ficaria extremamente improdutivo. As ferramentas elas estão auxiliando aí a gente. Porque igual a gente falou, né? São mais de 20 mil dispositivos, né? Uma variedade enorme. Tem, por exemplo, variações até de imagens. Você precisa trabalhar com imagens em alta resolução, em baixa, em média resolução. E a imagem que você vai carregar, por exemplo, numa TV, ela tem uma resolução que tem que ser, obviamente, maior do que uma imagem que você está carregando num smartphone. Então, até isso você tem que trabalhar para criar aplicativos aí multidispositivos. Beleza, vamos nessa. Estamos aí. Agora, Samar, vamos tocar um outro tema para a gente poder aproveitar bem o tempo? Vamos embora. Vamos lá. Pode tocar ficha. A gente vai falar rapidinho, né, Ana, sobre a carreira do desenvolvedor, né? O que a gente tem visto por aí. Vou começar trazendo um dado para vocês. Ó. Isso daqui está no blog da Você SA. É uma notícia recente, tá? Uma notícia aí do dia 11 de fevereiro de 2015. Os 9 profissionais mais procurados, então, no início de 2015, tá? E se a gente for para a terceira posição aí, a gente tem, então, a carreira de desenvolvimento mobile. Áreas de atuação, claro que eles colocaram só algumas, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Basicamente, você tem a necessidade de desenvolvimento mobile em indústrias, em comércios e tal. Então, é muito além do que está sendo colocado aqui, com um percentual de aumento de 40%, né? E aí ele dá aqui os motivos para o aumento. Então, tá lá, a procura crescente por essa plataforma, por estas plataformas, né, na verdade, reflete na demanda por profissionais especializados no assunto e estima-se que neste ano serão investidos cerca de 38 bilhões em aplicativos, que aumenta a demanda por profissionais capacitados dentro desta área, né? E, pessoal, o que a gente tem visto é que, assim, é geral. Então, você sabe desenvolver para Android, você tem um mercado, né? Se você sabe desenvolver para iPhone, para iOS, você tem um mercado também quente. Se você sabe essas plataformas híbridas que você pode desenvolver usando uma linguagem que você vai compilar para várias plataformas, você também tem mercado. E é um assunto muito quente, é um dos mais quentes da área de TI, juntamente com o Big Data, né? Então, assim, pessoal que gosta de desenvolver, que gosta desta área, tem muito mercado, a matéria está aí provando, mas não é só na matéria, você encontra isso em diversos blogs, em diversos sites de emprego, em diversas comunidades do Facebook. Então, você entra numa comunidade de programação e desenvolvimento, e você vê que é ao contrário, né? Em vez de você procurar um projeto, né, as pessoas, né, essas caras dessas agências, por exemplo, elas vêm até a comunidade é técnica, mas elas vêm oferecendo empregos.
oferecendo jobs. E aí, o pessoal abre uma gama imensa também, que é o legal dessa área, e é a possibilidade de se trabalhar em casa, tá? A possibilidade de você trabalhar como freelancer. Então, às vezes você não tem, é um job, né, temporário. É aquilo ali, a pessoa quer que você faz aquele serviço, né? Então, ela não vai te contratar em carteira, você cria um contrato temporário ali para desenvolver aquele sistema pelo, pelo prazo que foi proposto, né? E depois já segue para um outro projeto. Tem gente que gosta muito de trabalhar dessa forma, por quê? Porque não fica vinculado somente a uma empresa, né? A pessoa tem possibilidade de estar conhecendo vários lugares, né? Trabalhando inclusive fora do Brasil. Então, está muito quente. A gente viu, inclusive, no Canadá, esses tempos atrás, teve uma notícia que é, eles estão procurando técnicos para trabalhar lá, e áreas técnicas como engenheiros, né, como desenvolvedores, como outros profissionais de TI. Então, eles têm um programa lá para acelerar, né, a imigração desses profissionais para estar trabalhando lá. Então, desburocratiza várias coisas, né? Tem um programa especial já para você ser contratado em 6 meses. Eles querem que em 6 meses você esteja lá trabalhando. Estão abrindo essas portas. E, claro, também a possibilidade de estar trabalhando em casa para uma empresa estrangeira, né? Também é legal, né? Já que, por exemplo, a cotação do dólar, da forma como está hoje, passa a ser rentável, né? Pô, você está recebendo em dólar, o dólar está 3,20, 3,30, passa a ser vantajoso. Então também tem vários sites de freelancer onde você pode procurar alguns empregos, né? Claro que a questão da língua é algo que tem que ser analisado, né? Mas assim, o cara que trabalha com informática ele não tem por onde correr, né? Ele tem que aprender o inglês, né? Mesmo que tem gente que fala que não existe, né? Eu até acredito que exista, tá? Mesmo que seja aquele inglês técnico, né? Um inglês que ele tem uma maior fluência em um determinado tipo de assunto. E é natural, porque ele acaba lendo mais naquele determinado tipo de assunto. Então a pessoa tem que trabalhar nisso daí. O Yuri tinha passado, Ana, dois grandes sites de freelancer. Você lembra? Boa, com Ah, certeza eu lembro. São dois fala aí, grandes vamos. sites nos Estados Unidos. Um é o Elance, Lance, Certo. é o Esse é elance.com. E o outro é o Odesk, letra O e desk de mesa, né? já até Então, o tem isso Elance também. e o Odesk são grandes plataformas online de freelancer. Então, você cria um perfil, mostra lá, lista quais são as habilidades que você tem e começa a pintar oferta de trabalho. É muito curioso que a gente conhece muitos desenvolvedores que já, enfim, são usuários do Elance, do Odesk. E, por exemplo, o nosso instrutor de Titanium, o Carlos, ele pega muito trabalho pelo Elance, eu acho. Ele usa os dois. Mas ele contava pra gente que era muito curioso que os indianos, uns caras assim do Paquistão, Índia, eles cobram muito barato, né, os desenvolvedores desses países. Então é muito competitivo. Quando você viu um projeto interessante, você ia ver lá um monte de indianos já tinha feito uma oferta, né? Que como é que funciona esse site? Você pinta digamos, eu queira contratar um desenvolvedor para fazer um projeto. Aí eu descrevo o projeto e boto lá no site e pessoas, desenvolvedores de todo mundo podem se oferecer para fazer esse projeto. Você pode estabelecer quanto você quer pagar de cara ou pode ser uma negociação depois. Ou eu posso também olhar a lista, se eu quero contratar um desenvolvedor, eu posso olhar a lista de desenvolvedores e dizer, fulano, você quer fazer esse projeto para mim? Porque eu olho o perfil do cara, né? Eu olho o que ele já fez antes e tal. É muito interessante, assim, que muita gente vive disso. Tem uma plataforma brasileira também, que é o 99 Freelas, vê se acha, Samar. 99freelas.com.br. Eu acho que é isso. .com.br. Vamos ver. Isso, exato.
que é uma versão nacional desse Lance ou Desk, né? Para quem não fala inglês tão bem, de repente vale botar o seu perfil numa plataforma brasileira e tentar a sorte, né? Você começando a criar projetos para pessoas quaisquer do mundo, né? E essas plataformas online é importante criar reputação, né, galera? Então, se você nunca fez um projeto, dificilmente alguém vai chegar e vai escolher você, né, para fazer alguma coisa. Então, no início, vale cobrar barato, vale. Se de repente você fechou um projeto freela com uma pessoa que você já conhece, fala, vamos fechar o negócio pela plataforma, porque aí você já fica registrado lá que vocês fizeram um projeto juntos e ficou construindo, começou a construir o seu histórico, né, a sua reputação. Então, a gente sabe que tem muita gente vivendo disso, e como tem tanta demanda por desenvolvedor no mercado, galera, nossa, realmente dá para você ganhar uma grana legal criando um perfil nesses sites. Você já usou alguma vez algum site desse, Samar? Não, eu nunca usei, mas assim, eu tenho bastante vontade de trabalhar em projeto internacional. Uma vez Uhum. apareceu uma oportunidade, né? Mas por questão de tempo eu não pude pegar. Mas eu quero ter essa experiência. Então, é assim, algo que eu pretendo testar em breve. Nem que seja um projeto menor, né? Para ser desenvolvido mais rápido, mas pelo menos para ter essa experiência, para trabalhar com uma equipe de fora. Pode ser dos Estados Unidos ou da Europa, né? Mas não só pelo dinheiro, obviamente, né? Mas para ter essa experiência, né? Ter esse contato, ver como que a equipe trabalha. Eu acho que isso daí é muito bacana. Vai ser uma experiência legal. Plataformas são diferentes, assim, o Elance, por exemplo, não sei se eles já integraram isso, mas eles tinham uma ferramenta de testes, né? Se você diz, eu sou desenvolvedor Android, é? Então faz esse testezinho aqui. É bem feito o negócio. O Odesk tem também uma outra uma funcionalidade que é assim, a pessoa que te contratou pode dar uma olhada no que você está fazendo, né? Digamos que o cara abriu, está te pagando por hora, né? Ele pode muito bem, lá de longe, da casa dele, o teu chefe, né? Visualizar o que você está fazendo na sua tela. É quase um Big Brother, né? Mas existem, essas ferramentas são muito sofisticadas, então, dependendo, você pode habilitar esse tipo de função ou não. Mas é muito. Esse mundo de freelancer via internet, ele já tem evoluído muito, assim. Então, vale ficar de olho aí, porque dá para fazer um pé de meia. Legal, é algo que eu quero experimentar em breve. Bom, É, os assuntos que a gente tem aqui agora são. A gente gostaria de dar algumas dicas, né, Ana? Sobre, assim, como continuar o curso, né? Já que o curso está acabando, mas, claro, assim, não é porque os vídeos estão acabando, a quarta semana está acabando, que vocês não podem tirar dúvidas né, com a gente pela comunidade. Mas, assim, o que a gente viu ali foi um curso básico de Android. Obviamente, em 4 semanas não dá para sair programando aí com pretensões profissionais. A pessoa precisa se especializar em alguns outros assuntos, né? Então essas são as dicas que a gente gostaria de dar para vocês aí. Como avançar, né? E agora? Quais assuntos que eu poderia estar estudando? Então, a gente separou alguns aqui. O principal seria banco de dados, né? A gente aprendeu um negócio muito legal, que foi na mentoria da aula passada, é como consultar a internet. Isso é fundamental, né? Basicamente, poucos aplicativos hoje não faz uso da internet. Somente aplicativos muito simples, né? Muito triviais. Mas o seu aplicativo, ele tem que ser, claro, à medida do possível, ele tem que funcionar offline. Claro que às vezes não dá, né? Por exemplo, uma rede social. Não tem como, porque ela vai mostrar ali o que está acontecendo na hora. Mas muitas vezes a impossibilidade de conexão com a internet, a gente sabe que no Brasil esse é um problema sério ainda, infelizmente, não pode deixar que o seu aplicativo não seja utilizado pelo usuário. Então, muitas vezes o que a gente tem principalmente quando a gente lida com dados, a gente armazenar, por exemplo, esses dados offline, tá?
E aí, quando a internet volta, você pode fazer uma sincronização com esses dados na internet, porque amanhã ou depois o usuário vai utilizar um outro aparelho, por exemplo, ou às vezes ele tem dois, né? Ele chega na casa dele e vai usar um tablet, enquanto ele está trabalhando e está usando um smartphone, e aí ele tem os dados disponíveis lá. Então, banco de dados, tá, pessoal? O banco de dados que eu falo aqui é um banco de dados então offline, que vai estar sendo, o que vai estar sendo nativo do Android. O Android ele tem um banco de dados aí, que é o SQLite, tá? Se ele acha já direto a página da documentação aqui. Queria já trazer uma página da documentação. Aqui. O SQLite ele é um banco de dados relacional, então a forma como ele é estruturado é usando tabelas, colunas. Essas tabelas possuem relacionamentos, que é o que a gente chama de integridades, né? Tem chave primária, tem chave estrangeira. Você pode definir os tipos das colunas, então essas colunas elas são tipadas, né? Então, por exemplo, o nome da pessoa é uma string. E você tem linhas, né, nessas tabelas. Então é assim que funciona um banco de dados relacional. Você tem outros tipos de banco de dados, né, que são chamados NoSQL, mas não é o que se enquadra com o SQLite que a gente tem nativo. Então esse é um assunto que a gente sugere vocês estarem trabalhando aqui. Nessa sessão de treino do Android, a gente já falou sobre ela, é muito legal, porque ele começa com algumas lições. Ó, como salvar dados? Então você pode salvar dados em um arquivo, né, que ele chama de key value, né, um arquivo que tem uma entrada e um valor, basicamente um arquivo parecido com aquele arquivo de strings que a gente estava utilizando aí no nosso exemplo de internacionalização, entrada, valor, entrada, valor. A gente pode salvar esses dados em arquivos, mas a gente sabe que às vezes não é suficiente trabalhar com arquivos. Por exemplo, às vezes você quer ter suporte de transação, né? Fazer várias operações de uma vez, de tal forma como essa operação tem que ser feita de forma atômica, né? Por exemplo, imagine que você está fazendo uma transferência bancária, você tem que fazer essa transferência, você tem que tirar o valor de uma conta e colocar na outra, né? Se cai energia ali no meio, né, alguém vai ser prejudicado, né? Ou o banco ou o cliente. Ou faz tudo ou não faz nada. Então, por exemplo, o banco de dados aí já tem um suporte à transação, já tem uma linguagem SQL para facilitar a extração desses dados. Então, ele trabalha de uma forma muito mais robusta do que simplesmente um arquivo. A questão de layouts, que é uma questão subestimada, a gente vê pelos desenvolvedores. Basicamente, tem muitas pessoas que gostam de desenvolver e não gostam da parte de design. Às vezes a empresa pequena ainda não tem recurso para contratar um designer, então acaba deixando isso de lado. Só que, assim, é algo para se trabalhar, tá, pessoal? Porque conta muito. Eu até esqueci a pesquisa, mas tinha uma pesquisa lá que falava que os 15, 30 primeiros segundos que o cara fica na sua aplicação, quando ele bate o olho e vê, né, aquilo ali define muito se ele vai continuar usando o seu aplicativo ou não. Então, por exemplo, vocês sabem que hoje a gente tem uma linguagem visual para Android e também para sites, tá? Que é o Material Design. Então, não é só falar que você está utilizando o tema Material Design, né? Vai muito além disso, né? De como esse controle é desenhado, né? Você tem as guidelines lá, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Por exemplo, ó, esse aqui é um Float Action Button, né? Que a gente tem para ter acesso ao principal funcionalidade da tela, né? Só que eu não posso ter dois. Então, colocou dois, três, já estou violando, por exemplo, essa guideline, né? Coloquei ele aqui no meio da tela, você está violando, né? Você tem os cantos para se trabalhar, né? Então, animações, como fazer. Então, é algo que a gente sugere também as pessoas darem uma estudada em relação a isso, né? A parte de cloud, isso é muito legal, não só falando em desenvolvimento mobile, mas hoje a gente tem várias plataformas oferecendo soluções de cloud fantásticas, inclusive gratuitas por um determinado período de tempo ou por uma determinada quantidade de recursos. Então, eu vou fazer apenas uso de, por exemplo, de 500 megabytes de banda por mês, por exemplo, só para eu fazer meus testes. Então, isso está disponível gratuitamente para a gente. Microsoft tem,
Então tem lá o Windows, o Windows Azure, por exemplo. Tá aqui para vocês. O Google tem, né? O Google Cloud. Então tem o Google App Engine, tem o Google Cloud Data Storage, tem diversas ferramentas, tá? Essas plataformas elas são compostas aí de diversas subferramentas aí para se adequar ao que você precisa, né? Por exemplo, eu quero criar um aplicativo que vai armazenar os dados dos usuários na nuvem, né? Eu preciso ter uma infraestrutura, um servidor por trás disso. Esse servidor ele precisa ser escalável, porque hoje você tem 1.000 usuários, amanhã você estoura, você tem 1 milhão, e aí dá conta? Aquela máquina que você colocou ali na sua empresa vai dar conta, né? A gente usa essas ferramentas, elas são mais baratas do que você manter o custo de um data center, né? Porque isso daí, obviamente, está otimizado. Você tem um range aí gratuito para estar utilizando, né? Que a gente chama de plataforma como serviço, né? Além do Google, você tem a Amazon também, você tem a IBM, tá? Com o Bluemix, né? A Amazon é o AWS. Então tem uma gama fantásticas aí. Hoje é muito legal, né? Você pegar 15, 20 anos atrás, basicamente você tinha só seu computador, né? E às vezes você mal tinha internet para interagir, para criar um aplicativo que fazia uso da internet. Se tinha na sua casa, às vezes você não tinha público para trabalhar, né? E hoje, literalmente, pessoal, literalmente a gente tem um data center em casa, né? Você pode, em 5 minutos, colocar o teu site no ar, no servidor lá na Ásia, acessando um banco de dados que está lá nos Estados Unidos, né? Fazendo uma computação mais pesada, né? Um processamento mais pesado, por exemplo, aqui no Brasil. Você vai criando esses servidores, assim, em coisa de 5 minutos você sobe uma máquina virtual, né? Isso é cobrado de forma barata, por exemplo, para você ter uma noção, por exemplo, você pode começar com máquinas virtuais aí a partir de $30, $20 por mês, pagando isso daí, né? Você não precisa se preocupar com backup, gerenciamento disso aí. Isso aí tem um contrato de acordo de serviço de 7 por 24 por 30, né? Então eles falam que está disponível em 99,999% do tempo. Você tem uma segurança em relação a isso, atualização das versões do sistema operacional, tudo feito de forma automática. Então é fantástico trabalhar com isso. Então não só em relação a desenvolvimento mobile, tá? Quero trabalhar com desenvolvimento mobile, mas sou um profissional que entendo de nuvem hoje, né? Posso gerenciar um data center sem ser fisicamente. Excelente. É um recurso, é um estudo que se vocês fizerem, tenho certeza que não vai ser em vão, vocês vão encontrar muita utilidade para isso daí. Legal, Ana, quer acrescentar com alguma coisa? Opa, ia acrescentar com algo, Samar, que tem ficado muito em voga aí, que são essas plataformas, Platform as a Service, né? Uma plataforma como o Parse.com. Você conhece, Samar? Você já... De nome, talvez, eu não sei se você já usou, né? Parse.com. Eu tenho aqui no Bookmark, então provavelmente eu já usei, não estou lembrado Provavelmente agora, você já mas usou, né? Então, o Parser oferece uma série de web services, né? Assim, uma série de códigos pré-prontos para você acessar recursos na nuvem. E a nuvem é dele. Então, assim, na Amazon, muita coisa você. Imagina que para você usar a Amazon, a nuvem da Amazon, né? Você precisa fazer um esforço de criar, né, muito código. E com o parse.com, não, o Parse ele te ajuda, ele já tem muito código pré-pronto, assim, para acesso ao banco de dados. Você nem cria direito um banco de dados, você cria você pode criar uns pequenos bancos de dados lá, assim, só clicando e seguindo o menu web, assim, todo maneirinho, já bem pré-pronto. Facilita a vida de muita gente. Parse está ficando muito popular, né? E tem outras plataformas, tem um concorrente lá de Boston que é o Canvey, mas isso não é menos conhecido. Existem outras plataformas desse tipo, pessoal, mas vale ficar de olho aí, porque nada como facilitar a nossa vida, né? Então, vamos reaproveitar código, né? Reaproveitar os serviços da nuvem que antigamente as pessoas tinham que construir muita coisa, os desenvolvedores tinham que construir do zero, né? Hoje em dia tem código pré-pronto, vamos aproveitar, né? Por que uhum. não?
Em relação à redução de custos também, né? Se precisar ter um local físico, você tem que ter uma segurança ali, uma segurança contra pessoas, né? Contra acesso indevido, uma segurança de ter que ter uma sala refrigerada, por exemplo, para prova de incêndio. Você tem um custo para isso, né? Um profissional para fazer a atualização dessas máquinas virtuais. Então é complicado e às vezes você está num esquema de abrir uma empresa, você nem tem por onde começar ainda, né? Não tem o capital necessário. E essas plataformas oferecendo aí um serviço gratuito que já dê para você começar, né? E migrar possivelmente para um plano profissional, mas aí quando você estoura esse limite, porque provavelmente aí você já está faturando, né? Então é um negócio fantástico, assim, que dá um poder gigantesco para as pessoas. Quando eu falo assim que, cara, daqui 5 minutos, se você quiser, você tem acesso a um data center aí da sua casa, e tem mesmo, né? A gente faz uso disso diariamente. Então, assim, é fantástico mesmo. Então, assim, eu acho que a gente encerra os assuntos que a gente tinha separado para hoje, né? Não sei se você quer acrescentar mais algo, aí eu já me despeço do pessoal. Tranquilo, Tem foi excelente. mais algo para falar? Obrigada. Não, acho que a gente até passando do tempo aqui, né? Tem uma galera que está precisando ir embora. A gente vai parar por aqui. E, pessoal, o curso está acabando essa semana, estamos na quarta semana de conteúdo, mas vocês podem seguir mandando dúvidas para a gente pelo Facebook. Sigam aí curtindo os vídeos, praticando os seus projetos. Tem projeto que quer compartilhar com a gente dá um feedback, pode usar assim, recurso da comunidade, que é todo de vocês. Sugestões também de coisas que a gente possa fazer diferente, por favor, não deixem de mandar, a gente gosta muito. Tem crítica também, pode falar, é melhor vocês falarem a gente melhorar do que a gente não saber, né, onde que precisa melhorar. Então é isso, galera. Super obrigada. Valeu mesmo, Samar, pela apresentação, com fortes emoções, né? Com internet que falhou, mas a gente conseguiu segurar a onda e foi muito bom. Valeu mesmo. Obrigada.